Você sabia que os fatores sociais e ambientais podem prejudicar ou favorecer a criança com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade? É certo que a família tem papel importante na eficácia do tratamento, mas é claro também que os pais precisam ser amparados. Nesta edição, vamos falar do TDAH sobre a ótica dos pais. É agora no Saúde em Prática. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é marcado por comportamentos de desatenção e/ou hiperatividade e impulsividade. Crianças com o diagnóstico precisam de habilidades que às vezes a família não possui. As dificuldades impostas pelo gerenciamento da educação dos filhos geram nos pais uma condição de estresse. Podem surgir problemas em colocar regras, limites e até em demonstrar afetos. Para conhecer a relação dos fatores ambientais com o TDAH, nossa equipe de produção conversou com a psicóloga Fernanda Rezende. Vamos ver. As principais dificuldades encontradas pelos pais de crianças com TDAH na educação das crianças é relacionada a algumas atividades de vida diária, porque as crianças com esse diagnóstico muitas vezes têm dificuldade de seguir regras, acatar limites, seguir uma agenda de rotina. Então, para os pais fazerem com que elas cumpram essas atividades pode ser um grande desafio. E a característica básica, que é a dificuldade de atenção, ter um foco por um período prolongado de coisas que para ela não é interessante, e em alguns casos a hiperatividade, que é o comportamento mais agitado, não parar um minuto, então é trocar de brincadeira o tempo inteiro. Então elas parecem necessitar até mais de atenção dos pais na relação do brincar, criança, pai e brincadeira. Então fica um pouco mais maçante para os pais e também para a criança. O ambiente da criança com TDAH, ele precisa ter alguns ajustes. Talvez seja um ambiente um pouco mais interessante para que essa criança não perca o interesse tão rápido por ele. Então as rotinas da criança precisa talvez de algum diferencial do que de rotinas de crianças que não têm esse diagnóstico. Fazer com que talvez essa rotina, que é tão básica para nós, seja um pouco mais interessante para a criança. O suporte familiar é um recurso que pode diminuir os sintomas de estresse dos pais e, como consequência, ajudar na educação dos filhos. Contudo, nem sempre os pais de crianças com TDAH recebem esse apoio. O estresse, ele pode afetar a interação dos pais com as crianças da seguinte forma. É comum o estresse estar relacionado com as práticas parentais adotadas pelos pais. As práticas parentais é a forma como os pais gerenciam a educação da criança, que tem a ver com a atenção, com o afeto, com o limite, com a disciplina relacionada com a criança. E o estresse, os pais que apresentam estresse tendem a usar práticas parentais mais negativas. Por exemplo, agressão física, agressão verbal, gritos, negligência, falta de afeto, e isso pode prejudicar muito o desenvolvimento da criança. Então pode até agravar os sintomas do TDAH. Vamos conhecer como Samuel, que é o pai do Gabriel, que tem TDAH, dribla as dificuldades na relação com o filho. O começo da educação do meu filho foi complicado, porque a gente não tinha noção nenhuma do que era o TDAH. O sentimento era de insegurança, de talvez não saber lidar com isso. Graças a Deus a gente teve um apoio da uma entidade que é a PAI, Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais. E isso ajudou bastante a gente se adaptar a educar melhor o nosso filho. O período que a minha esposa esteve em contato com a psicóloga também ajudou um pouco nessa questão da gente lidar com o Gabriel. A família é o primeiro núcleo que a gente recorre quando a gente se sente mal, Então o apoio da minha família nesse caso foi muito importante. Olhando para trás, foram 11 anos bem legais, assim,
educativos para mim também, quer dizer, não foi só para o Gabriel, né? Eu acho que aprendi muita coisa com essa convivência. Nós vamos agora para um breve intervalo e no próximo bloco você confere os resultados de uma pesquisa que avaliou os pais de crianças com TDAH. É daqui a pouco no Saúde em Prática. A depressão pós-parto, as mulheres que acabaram de ganhar filhos devem estar atentas se ela está surgindo quando elas começam a apresentar de forma persistente, durando por várias semanas, mais do que 2, uma mudança na sua energia, se sentindo mais cansadas durante todo o dia, ou então uma falta de interesse, uma falta de vontade para realizar as atividades que antes ela realizava com tranquilidade, sem dificuldade, mudanças no seu sono, mudanças no seu apetite, podendo ser aumento do sono e do apetite ou diminuição. Isso tudo de forma significativa a ponto de interferir na qualidade de vida e no funcionamento dessa pessoa. Quando esses sintomas estão presentes, ela deve procurar um médico para poder avaliar se não está tendo um episódio de depressão no período pós-parto. Estamos de volta com Saúde em Prática, hoje falando da relação do estresse familiar com o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Pesquisadores do curso de Psicologia da Unesp de Bauru realizaram um estudo com o objetivo de avaliar os efeitos do estresse, do suporte familiar e do estilo parental nas famílias com crianças com TDAH. Para conhecer melhor esta pesquisa, nossa equipe de produção conversou com a psicóloga Fernanda Rezende. Bom, a pesquisa ela foi realizada na Unesp de Marília, especificamente no Laboratório de Desvios e Aprendizagens, que é o LIDA. Então, foi nessa instituição que nós encontramos os participantes da nossa pesquisa, que foram pais de crianças com o diagnóstico de TDAH. Então, o critério de inclusão foi ter o diagnóstico de TDAH concluído. E participaram dessa pesquisa 22 mães e 20 pais dessas crianças. Utilizamos 3 instrumentos: o inventário de sintomas de estresse, o inventário de estilos parentais e o inventário de percepção de suporte familiar. O suporte familiar é a forma como os pais percebem a manifestação de afeto da família. Essa família pode ser a família tanto nuclear, entre marido, mulher, entre os filhos, quanto estendida. Então, avô, avó, sogra, sogro, tio, tias, os parentes em geral. E nós avaliamos a família estendida. E o suporte familiar, ele é entendido, então, na manifestação de afeto, de carinho, de diálogo, de respeito, autonomia, e avalia também o lado mais negativo da interação familiar, como brigas, agressões, sentimentos de ódio. Esta pesquisa é fruto de um trabalho de mestrado da Faculdade de Ciências da Unesp de Bauru e contribui a oferecer outras vias de entendimento para o TDAH. Fatores sociais e ambientais não são a causa do transtorno, mas influenciam em seu desenvolvimento. As variáveis que nós examinamos nessa pesquisa foi o estresse, o estilo parental e a percepção de suporte familiar. Essa percepção de suporte familiar, ela é entendida não na maneira como a pessoa recebe esse suporte, mas ele é entendido na forma como a pessoa percebe esse suporte como disponível ou não. Então, avaliamos isso e também relacionamos com o sexo dos participantes, com o gênero dos participantes, masculino e feminino. Então, comparamos o grupo de pais e o grupo de mães. Também utilizamos como variável a idade das crianças. E os principais resultados que nós encontramos foi que as mães apresentam mais estresse do que os pais, o que está de acordo com as pesquisas relacionadas ao estresse, que as mulheres apresentam mais estresse do que os homens. As mães com estresse apresentam estilos parentais mais negativos e também percebem baixo suporte familiar. Com os pais, nós não conseguimos fazer essa correlação, apenas 3 pais apresentaram sintomas de estresse
E outro dado que consideramos interessante foi que quanto maior a idade da criança, pior o estilo parental, seja do pai ou da mãe. Então consideramos o grupo todo ao relacionar a idade. É importante que os pais sejam considerados no diagnóstico do transtorno, pois também precisam de apoio. Pais que se sentem amparados podem contribuir de forma mais eficaz no tratamento da criança com TDAH. É hora da opção saudável. Quando identificado a presença de estresse nos familiares, os recursos que podem auxiliar a lidar com essa condição seria a psicoterapia. A psicoterapia individual pode auxiliar nesse processo, até mesmo incentivando a utilização de práticas parentais mais positivas, o que pode ser trabalhado em um contexto de psicoterapia. E desenvolvendo práticas parentais mais positivas, talvez isso reduza o estresse, porque o efeito das práticas parentais positivas pode estar diretamente relacionado com o comportamento da criança. E os pais percebendo que a criança talvez melhore, fique bem, os sintomas de estresse podem reduzir. Outra sugestão seria participar de algum grupo de apoio, de algum grupo de suporte. Às vezes o suporte que não é percebido na família pode ser percebido dentro de um grupo de semelhantes em que vai haver a troca de experiências. E as trocas de experiências ajudam bastante a lidar com essas situações conflituosas, com as dificuldades. O que um fez pode servir de recurso para que o outro faça também. Então, o grupo, seja ele online, seja ele físico, acredito que isso possa auxiliar muito. E, fora isso, as dicas gerais de enfrentar o estresse, né? Sempre ter uma alimentação balanceada, participar de atividades físicas e ter um momento para si. É importante tentar, a gente sabe o tanto que é difícil sair da rotina, mas é importante para os pais ter aquele momento só deles, cuidar de si, olhar para si, ver suas necessidades e dedicar um tempo para si próprio. Saúde em Prática fica por aqui. Em nosso site você confere todos os programas já exibidos e também dicas para uma vida mais saudável. A gente se encontra na semana que vem. Tchau, tchau!